As idas e vindas de um belicista desmiolado. 4 dias. Esse era o prazo que Donald Trump prometeu para vencer a guerra contra o Irã. 30 dias depois, a guerra não só continua, como o Irã está vencendo. E Trump, o belicista desmiolado, como o descreve o título do artigo, faz o que sabe fazer de melhor. Ameaça, recua e depois mente sobre o que aconteceu. Nas últimas 72 horas, esse padrão ficou mais explícito do que nunca, e o mundo assistiu, ao vivo, ao espetáculo da impotência americana. Vamos entender essa história. No último sábado, 21 de março, Israel resolveu agir sozinho. Aviões israelenses bombardearam Natanz, a instalação nuclear subterrânea do Irã. O alvo, o centro de enriquecimento de urânio. A resposta iraniana veio no mesmo dia. Mísseis hipersônicos atingiram Dimona, no deserto de Negev. Dimona não é uma cidade qualquer. É onde fica o reator nuclear israelense, o coração do programa atômico de Israel. Mais de 100 pessoas ficaram feridas. A mensagem iraniana foi clara. Vocês atacam nossas instalações nucleares. Nós atacamos as suas. E houve contenção. O Irã poderia ter destruído o reator. Não o fez. Foi um aviso. Um aviso acompanhado de uma frase implícita. Vocês não têm defesa contra os nossos mísseis. E enquanto Israel atacava o solo iraniano, o Irã apresentava uma nova arma no campo de batalha, os mísseis com ogivas de fragmentação, as chamadas cluster bombs. O mais avançado deles é o Khorramshahr-4, um míssil hipersônico que carrega até 80 submunições. Ele voa até um ponto no céu, se abre e libera dezenas de pequenas bombas que se espalham como um enxame. Por que isso muda tudo? Porque interceptar um míssil desses é fundamentalmente mais difícil. Para ser eficaz, o sistema de defesa precisa acertar o míssil antes da dispersão. Mas o Khorramshahr-4 é hipersônico, praticamente impossível de abater com os sistemas já exauridos de Israel e dos Estados Unidos. Depois que as submunições são liberadas, não há defesa nenhuma. O resultado, vídeos que circulam nas redes sociais, mostram o céu de Tel Aviv cortado por dezenas de pontos brilhantes caindo em cascata. É a imagem da fragilidade israelense. Diante do desastre, Trump recorreu ao que sabe fazer: ameaças grandiosas. No sábado, ele deu um ultimato ao Irã: 48 horas para abrir o Estreito de Hormuz. Caso contrário, os Estados Unidos atacariam as usinas elétricas iranianas, começando pela maior. A ameaça incluía a ilha de Karg, o principal terminal de exportação de petróleo do Irã. A resposta iraniana veio rápida. O corpo da Guarda Revolucionária disse em termos diretos: se os Estados Unidos atacarem a nossa infraestrutura elétrica, atacaremos a cadeia de suprimentos de eletricidade americana. Todas as empresas de energia na região com acionistas americanos serão destruídas. Toquem na nossa infraestrutura elétrica e em Karg, e todo o Golfo Pérsico pega fogo. As refinarias da Arábia Saudita, as plataformas do Catar, os campos dos Emirados, as usinas de dessalinização, tudo será destruído. Menos de 48 horas depois, Trump recuou. Anunciou que instruiu o Departamento de Guerra a adiar todos os ataques contra usinas iranianas por 5 dias. Qual foi o pretexto de Trump para o recuo? Ele disse que teve conversas muito boas e produtivas com o governo iraniano e que um cessar-fogo estava próximo. Horas depois, uma fonte iraniana desmentiu publicamente: não houve contato nenhum, nem direto, nem indireto. O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, que já havia desmentido Trump na semana anterior, reiterou: não há negociações em andamento. O que existe, isso sim, são exigências iranianas para o fim da guerra, retirada das tropas americanas do Golfo, compensações pelos danos e garantias de longo prazo de que não haverá novos ataques. Trump mentiu e foi desmentido ao vivo. Por que Trump está tão desesperado para encerrar a guerra? A resposta é simples: a economia. O secretário do Tesouro americano admitiu que os estoques de petróleo durarão apenas mais 2 semanas antes de uma ruptura estratégica global. O preço do barril disparou. A gasolina já ultrapassa $6 por galão em muitos estados americanos. A inflação voltou com tudo, e os mercados financeiros estão exigindo prêmios cada vez mais altos para financiar a dívida americana de 40 trilhões de dólares.
As eleições de novembro se aproximam. A base America First de Trump, que votou contra guerras intermináveis, está se revoltando. A renúncia de Joe Kent foi um terremoto. As réplicas estão vindo. Trump precisa desesperadamente de um cessar-fogo para vender como vitória. Mas o Irã não tem pressa. O padrão é claro, e já se repete há semanas. Trump ameaça. O Irã responde com um contra-ameaça que expõe a vulnerabilidade americana. Trump recua. Depois mente sobre negociações em andamento para disfarçar o recuo. A guerra, que deveria durar 4 dias, já dura quase um mês. As defesas de Israel estão em frangalhos. As suas cidades são atingidas por bombas que o domo de ferro não consegue parar. E o principal aliado, o lado americano, está desesperado para sair do conflito. O Irã, ao contrário, se consolidou como o guardião do Estreito de Hormuz. Controla o fluxo energético global. Demonstrou capacidade de resposta simétrica e letal. E agora dita os termos para o fim da guerra. O belicista desmiolado que prometeu arrasar o inimigo agora mendiga uma saída honrosa. Mas o Irã não está interessado em dar saída honrosa para quem iniciou uma guerra de agressão. Eles querem garantias, querem compensações, querem a retirada das bases americanas do Golfo. E a cada dia que passa, fica mais claro. Esta guerra, que deveria ser o triunfo de Trump, está se tornando a sua maior derrota. Quase 30 dias depois do prazo prometido, de 4, o Império não só não venceu, como está de joelhos, pedindo para sair. E o mundo assiste, em tempo real, ao colapso de uma narrativa que nunca foi verdadeira. O que você acha? Trump vai admitir a derrota ou vai tentar uma escalada ainda mais perigosa? Deixe sua opinião nos comentários. Não esquece de seguir o canal. Deixe seu like.